Deus. Na nossa família, na nossa vizinhança, às vezes a gente quer tanto falar assim, precisa de um avivamento nesse país todo, eu preciso evangelizar na África, eu preciso talvez ter parente nosso, que a gente não senta com ele para conversar. Amigos nossos, irmãos nossos da igreja, que às vezes a gente não senta para conversar, para perguntar, para falar de Deus. Nós precisamos anunciar fielmente o Evangelho, essa é a nossa responsabilidade. Em Samuel, em Ezequiel vai dizer 33:8, se eu não me engano, que até o tema da nossa federação, falando a grosso modo, é que se nós vermos aquelas pessoas que estão fazendo as coisas erradas e nós não anunciar, nós não falar, e aquela pessoa vier a perecer, o sangue dela cairá sobre nós. Então nós precisamos falar e nós precisamos dizer que aquilo está errado. Às vezes nós não fazemos para não perder nosso emprego, para não perder nossa amizade, para fazer uma social, para fazer uma política ali no meio, mas nós precisamos dizer e nós precisamos falar. Nós precisamos do arrependimento dos ninivitas, reconhecer a nossa condição diante de Deus, que Ele é santo e soberano, não apenas ser muito ortodoxos, mas misericordiosos, não apenas ter regras, mas amar o nosso irmão. O centro desse texto, como eu falei anteriormente, não é Jonas, ele é Deus, nem Nínive. É o santo, soberano e o misericordioso. Hoje nós estamos no culto de Santa Ceia, onde a ceia nada mais é do que a comunhão entre nós, onde nós possamos olhar para os nossos irmãos e aquele momento de examinar a nós mesmos, que é o que eles fizeram. Examinaram a si mesmo. O rei, ele examinou a si mesmo, entendeu quão pequeno ele era diante daquele Deus que prometeu derrubar aquela cidade tão grande. Ele fala que Jonas, ele olhou para aquela cidade e se assustou, temeu o tamanho dela, a imponência dela. E o rei daquela cidade, ele não confiou nem nos seus exércitos, nada, ele viu o que Deus poderia fazer. Nós somos total dependentes de Deus. E como falhos pecadores, hoje nós olhamos para nós mesmos. E que nós possamos aprender, orar, buscar, gerar em nós, crer, proclamar, vestir-se de pano de saco e se humilhar, não olhar por outro, como o rei fez antes dele decretar ali, ou antes dele fazer o decreto, ele olhou para ele mesmo. Antes da gente achar que o Brasil precisa mudar, que as igrejas precisam mudar, que nós possamos mudar a nós mesmos, olhar para nós mesmos hoje, que possa começar hoje, olhar para os nossos corações. Antes da gente começar a olhar o que tem de problema nessa igreja, o que precisa mudar em JO, que nós possamos olhar em nós mesmos e falar o que pode mudar em mim. O que eu posso fazer para melhorar? Hoje de manhã o Carlos, ele falou algo muito interessante aqui na pregação que nós tivemos no nosso aniversário. Ele falou que sentiu sacudido e ele falou: tenho que levantar e agir. Que isso possa acontecer em todos nós, que nós possamos levantar e falar: eu preciso fazer isso, porque isso não é para mim, isso não é para fulano, isso não é para ciclano, isso é a obra do Senhor e só Ele pertence. Se Deus pode transformar Nínive, Ele pode transformar todos os nossos corações, quebrar o nosso orgulho e reacender a fome espiritual nossa e trazer um verdadeiro avivamento para o país. Mas primeiro vai começar em nós. Essa é a mensagem de Deus para nossas vidas. Amém. Amém. Deus continue abençoando a vida do Samuel. Eu quero convidar o grupo de louvor para louvarmos a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos agora nos aproximando do momento da
da ceia e também nos remetendo ao que o nosso irmão mensageiro falou. Esse é um momento de comunhão entre nós, um momento em que relembramos o sacrifício do Senhor na cruz por nós e a comunhão que, como corpo de Cristo, nós temos através desse sacrifício. Que nós possamos, durante esse cântico, bendizermos ao Senhor, agradecermos a Ele por esse privilégio que temos de participar dessa comunhão. Nos reunimos a princípios
Irmãos, temos alguns visitantes nesta noite, temos Shirley Freitas nos visitando. Muito obrigado pela sua presença aqui, a Sueli e Erison Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Mas, meus irmãos, temos um visitante aqui de primeira vez, né, que estaremos assim apresentando aos irmãos, que é o Isaac. Quero pedir Lemos e a Sueli que tragam o Isaac aqui à frente, para estarmos assim, orando por ele e apresentando à igreja, né, o Isaac. Lembrando que Isaac é o neto da Michele, né? Sobrinho da Vitória. Está dormindo? Posso pegar? Cara do Lemos. Irmãos, está desligado. Tá ligado. Obrigado. O Senhor tem nos abençoado com filhos e certamente Deus abençoou, né, a vida, a família do Lemos e Sueli com a chegada do Isaac. E graças a Deus, Isaac chegou com saúde, trazendo alegria para essa família, enchendo um pouco mais a casa. E Deus continue abençoando o Isaac, seus pais, para que estejam cuidando dele. Lembrando, né, na conversa que eu tive com o Lemos, eu falei: Lemos, a apresentação em nada se confunde com o batismo. Os nossos filhos são selados pelo batismo. A apresentação é um ato social. Olha, esse é o Isaac, essa é a igreja, Isaac, né? Então nós apresentamos os nossos filhos para que os irmãos conheçam e tenham conhecimento do nascimento, da chegada do Isaac. Mas nós como igreja reformada, selamos os nossos filhos através do batismo. E os pais consagrados ao Senhor consagram os seus filhos através do batismo. E o batismo nada mais é do que falar para o Senhor: Senhor, sela esse menino, porque ele lhe pertence. Portanto, a orientação aos pais: procurem batizá-lo, procurem trazê-lo em consagração ao Senhor através do batismo. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela chegada do Isaac. Muito obrigado porque a essa família o Senhor trouxe alegria através da vida do Isaac. E rogamos ao Senhor que continue abençoando o crescimento dele, o desenvolvimento dele. Que em nome de Jesus o Senhor dê sabedoria, Lemos e Sueli, para cuidarem do Isaac, para zelarem pela vida dele e dar a ele, Deus, o necessário, o suficiente, para que ele venha também conhecer o Senhor. Guarda a vida do Isaac. Em nome de Jesus nós te pedimos isso e confiamos a sua vida nas tuas mãos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Nem acordou. Quero convidar os diáconos para que possam descobrir os elementos, convidar os presbíteros para que estejam aqui à frente, para que nos ajude, nos auxilie na ministração deste sacramento. Quero, meus irmãos, justificar a ausência de alguns irmãos que estão em viagem, em decorrência do feriado. Também, alguns jovens, né, estão participando do Congresso Nacional de UMP, os nossos jovens. Então,
Por isso, a ausência de alguns irmãos em nossa igreja. Quero contar os diáconos para que nos auxiliem aqui, diácono Alex, que já está aqui à frente, diácono José Baptista e o diácono... Tem quantos? Oi? Luiz tem também. Então vamos utilizar quase todos os diáconos. Luiz, nosso irmão Valdenis, esteja aqui conosco. O diácono Carlos está lá atrás também. Senhor Jesus, Ele tem nos chamado a participarmos da ceia do Senhor e nos dá sempre a sua orientação quanto à participação da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, nos dá assim as diretrizes para que participemos corretamente da ceia do Senhor. E diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua mesa, diante, ó Deus, desse momento tão importante para nós, momento tão importante para o culto reformado, e pedimos ao Senhor o auxílio e a condução para esse momento. Em nome de Jesus, nós pedimos que lave o nosso coração, Deus, para que não haja nele nada que venha ser inconveniente a este momento, e que nós possamos, ó Pai, reconhecer o nosso pecado e confessá-lo ao Senhor. Muito obrigado pelo perdão que há do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que nos visitam e estão em comunhão com a sua igreja e com o Senhor da igreja, você é o nosso convidado a participar da ceia do Senhor. E a palavra que nós acabamos de ler é que cada um deve examinar-se a si mesmo, cada um fazendo uma autoavaliação e participando da ceia do Senhor. Nossos irmãos estarão distribuindo o pão, você vai pegar o elemento e participar imediatamente. Nossos irmãos presbíteros com o cálice aguardará para que você participe do pão, e em seguida estarão também entregando o cálice para que você possa participar também do cálice.
Cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei todos, fazem isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nos coloquemos de pé, irmãos. Vamos entoar o último cântico que está no nosso programa.
Queremos mais uma vez agradecer a você que nos visita nesta noite. Venha outras vezes. Se você pertence a alguma igreja, leve o nosso abraço à sua igreja e o pastor da sua igreja. Se você não pertence a nenhuma igreja, fique conosco. Essa é a casa do nosso Deus. Meus irmãos, temos alguns avisos. Rapidamente, hoje temos cantina da Comissão da Melhor Idade. Então, faça uma visita à cantina, né? Esteja lá. E é um momento também para nós nos confraternizarmos. Terça-feira nós temos o nosso encontro de oração. Venha estar orando conosco. Estamos no mês da família e estaremos orando, né, intensamente pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelas pessoas enfermas. Não deixe de vir. Quinta-feira iniciamos a nossa sequência de palestra para famílias. Durante todo o mês de maio, toda quinta-feira, nós teremos um palestrante falando a respeito das nossas famílias. Então, venha estar conosco, venha orar, venha estar conosco aprendendo a respeito, né, de famílias. E no final do mês de maio, nós temos um jantar da família. Todos estão convidados. Só você dá o seu nome para a irmã Neiva, que é secretária da igreja, ela vai estar, né, reservando a sua participação no nosso jantar da família, que vai ser no dia 30, último sábado de maio. Tá bom? Esse é o nosso convite para você. Não deixe que esteja conosco nesses momentos. Quero convidar nosso irmão Marcos para que esteja fazendo a oração final. Logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor Deus, por essa feliz oportunidade que Tu nos deste, Senhor Deus, de podermos estar reunidos na Tua casa no dia de hoje, Senhor Deus, louvando e bendecendo o Seu santo e bendito nome. Pedimos nesta hora, Senhor Deus, que tudo foi feito aqui, Senhor Deus, tenha sido do Seu agrado, Senhor Deus, receba a nossa procura, de nossas orações, Senhor Deus, nossas súplicas, e tudo que foi feito aqui, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor Deus. Despeça-nos em paz agora para os nossos lares, Senhor Deus, leva-nos debaixo da Sua mão protetora, Senhor Deus, livrando-nos de todo mal, perigo e tentação. Este é o nosso pedido de fé, já agradecendo tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do bondoso e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo, que a comunhão bendita e a proteção poderosa do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua família e sobre todo o povo espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém.